Que Deus vos abençoe, amados irmãos, ouvintes desta programação. Que a graça do Senhor vos seja multiplicada. Este é o meu sincero desejo e as riquíssimas bênçãos do Senhor vos sejam multiplicadas a cada um de vós que crê na palavra do Senhor. Deus tem poder para fazer isto e muito mais. Nós vamos orar, depois nós vamos ler a palavra. Santo Deus e Pai eterno, o Deus vivo e poderoso, neste momento me encontro, ó Deus, diante da Tua santa presença para rogar, Senhor, as Suas misericórdias, rogar o Teu perdão, suplicar, Senhor Deus, a Ti, Pai Celestial, as riquíssimas bênçãos prometidas do Senhor em nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos por Ti, ó Pai. Porque somente o Senhor pode e é capaz de nos fortalecer, de nos enriquecer na fé, na graça, no amor, na revelação do Senhor, pelo poder da operação do Teu Espírito. Por isso me entrego em Tuas mãos e que o Senhor possa, ó Deus, dar-me a divina inspiração divina do trono da Sua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando e enriquecendo os nossos corações, no nome do Senhor. Amém. Então diz a palavra de Deus aqui, João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Jesus disse: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Que a palavra do Senhor seja vivificada em nossos corações, que a leitura seja abençoada no nome do Senhor. Então, meus irmãos, o profeta de Deus, ele diz: lhe disse para que você saiba. Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, depois que ele teve a revelação de quem era o Senhor e havia dito: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus, o tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado do céu.
Esta é aquela revelação divina da palavra feito carne. Se foi feito carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva de Cristo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são retidos. Isso está em João 20, versículo 23. Agora, a Igreja Católica Romana toma isto e o atribui diretamente ao seu sacerdote. Porém, isto é carnalidade. Ponha atenção. Foi a palavra espiritual e revelada a que fez. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Por isso lhes mandou que fossem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observa, meus irmãos, ouvintes, que a palavra de Deus está falando o nome. Agora, Pai não é nome. Filho também não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos. E esses 3 títulos têm um nome. E o nome desses 3 títulos chama-se Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabia que eles bem sabiam quem ele era, ou quem era ele. Estava falando, diz o profeta, com um pregador há alguns dias, e disse: irmão, eu tenho saído e me tenho unido, ou estou assistindo certa igreja pentecostal. Suponho que todos vocês sabem que agora os pentecostais estão tomando a hóstia redonda, coisa que vem da adoração ao Deus da lua. Todos já têm aceitado e a estão tomando. Este homem me disse que a congregação se viu com o pastor para protestar. E o pastor lhe disse: o que eu tenho abençoado é abençoado. Então, o pastor lhe disse: o que eu abençoo é abençoado. Então, e não diz o sacerdote a mesma coisa? Pois, segundo eles, ele tem o poder para converter o pão no corpo de Jesus Cristo. Segundo eles, vencendo 6 de um e meia dúzia do outro, que é a mesma coisa. Então, este homem me disse: quero fazer-lhe uma pergunta. Ele estava tratando de evadir o tema do batismo no nome de Jesus Cristo, porque o outro homem era o que havia dito, que era do anticristo, aquele que fizesse isto. Pensa você que é muito necessário que um homem seja batizado no nome de Jesus Cristo. Lhe respondi: sim, Senhor. Perguntou: mesmo depois de haver sido batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Lhe disse: sim, Senhor. Por quê? Porque a verdade é que tal pessoa não tem sido batizada. Tal pessoa não tem sido batizada da mesma maneira alguma, em nenhum nome. Porque eles tomaram o título, esses são títulos. Lhe disse mais: por que foi que Pedro, ele disse lá no dia de Pentecostes, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, deixe-me dizer-lhe isto. Em Atos 10:44,
A palavra diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E lhe respondi: sim. Porém deu meia volta e lhe disse: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo no princípio? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Lá na casa de Cornélio, eles foram batizados em nome do Senhor. Por quê? Porque é o único verdadeiro batismo apostólico cristão. Então, lhe respondi: esta é a resposta real e verdadeira. Então você estava falando há uns momentos acerca de Atos 19, onde Paulo, o apóstolo, passou pelas regiões superiores e chegou a Éfeso e encontrou aqueles discípulos, e eles tampouco foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não foram batizados, eles tinham sido batizados no batismo de João, o profeta, o batismo para arrependimento. Mas segundo as Sagradas Escrituras, o batismo de João já tinha sido ultrapassado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já tinha sido crucificado, morrido e ressuscitou e estava assentado já ao trono de Deus. Então, Jesus Cristo, antes de subir para a glória, antes dele se assentar no trono do Pai, ele disse: e em seu nome se pregasse o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. E em seu nome. Então, o batismo tem que ser realizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é em seu nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos e invocamos o nome do Senhor, recebemos o perdão de nossos pecados, mediante um genuíno arrependimento, uma confissão sincera. Lhe disse: não, eles foram batizados para o arrependimento, ali em Atos 19, o batismo de João Batista. Eles não foram batizados para perdão de seus pecados, foram batizados para o arrependimento, porque Jesus Cristo não lhe havia sido declarado ainda, o sacrifício não havia sido oferecido ainda. Então, por isso que o batismo de João, antes do Senhor Jesus Cristo ter sido oferecido, ainda era válido. Ainda que não fosse um batismo invocando o nome, mas o arrependimento. Porque o profeta João Batista, ele usava estas palavras: eu te batismo para o arrependimento, dizendo que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, depois que Jesus Cristo, o Senhor da glória, ele morreu e ressuscitou, então agora era necessário ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo me disse então, porque eles tiveram que ser batizados, lhe disse: o homem a quem foram dadas as chaves disse isto, e nenhum outro nome há salvação, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. A salvação vem somente no nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz: e quando fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Não há nenhum outro nome, nenhuma outra igreja, nenhuma outra hierarquia, nenhum outro título, nem nada, pois ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã.
o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jeová, Jiré, Manassés, todos estas coisas são título. Ele é todas estas coisas. Então, não há salvação em nenhum desses títulos. No nome de Jeová não há salvação, Rosa de Sarão ainda sendo ele. Porém, não há salvação nesses títulos. Há salvação somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Logo a Bíblia diz que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. Este homem então me diz: e crê você que importa a diferença? Lhe respondi: Senhor, quero fazer-lhe uma pergunta. Ele, minha esposa e eu estávamos assentados à mesa e ele se acomodou para olhar-me e lhe disse: ambos somos cidadãos dos Estados Unidos, do Arizona, vivemos aqui, conhecemos bem nosso território e todos os que governam sobre nós, incluso o governador. Me respondeu: isso é certo. Então disse: agora, se eu lhe disse, irmão, que fosse ao caixa assinar por nosso jantar no nome do governador do estado de Arizona, você o faria dessa maneira? Pensa você que aceitaria isto no caixa? Então ele disse: imagino que não aceitaria. Então, por que Jesus Cristo disse desta maneira? Ele disse: aqui está a coisa, se eu lhe dissesse que fosse assinar por esse jantar no nome do governador do Arizona, dos estados do Arizona, e sendo nós concidadãos de Arizona e conhecendo quem é o governador, você claramente entenderia que teria que assinar no nome de Samuel e tal, do nome real e verdadeiro do governador, porque ele é o governador desse estado. E este governador é um título, não é nome, é um título. Então, sendo o caixa, não teria que estar lhe perguntando o nome. Você bem sabe quem é de fato o governador. E quando ele disse Pai, Filho e Espírito Santo, ele já sabia como era que iam batizar, porque eles conheciam quem era ele. Por isso Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Deus, ela conhece a voz do bom pastor. Ela entende, porque a ela lhe foi revelado. E os filhos de Deus, as filhas de Deus, conhecem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a eles lhe foram revelados pelo Espírito Santo. E nós sabemos, pela revelação do Espírito Santo, que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Este é o nome genuíno e verdadeiro. Então, aquele que ouve minha voz e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Aleluia. Quando esta vida eterna mora em você, ela é a vida potencial. Se você tem recebido este Espírito Santo como receberam no dia de Pentecoste, eles eram a mecânica e faltava que caísse a dinâmica. Eles haviam crido. Você sabe o que diz os nossos bons amigos batistas, que quando cremos e quando recebemos, é quando recebemos o Espírito Santo. Porém, estes aqui no dia de Pentecoste já haviam crido e ainda não o havia recebido. Então, a verdade é que você não recebe o Espírito Santo quando crê, mas é depois que crê. Você tem que crer, continuar crendo até que nós recebamos o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo,
os seus apóstolos haviam caminhado com ele por mais de 3 anos e meio, e eles criam no Senhor Jesus Cristo e ainda não tinham o Espírito Santo, porque eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste. Eles haviam crido, vocês sabem, o que diz nossos bons amigos batistas, em Atos 19, há outros que haviam crido, porém ainda não tinha o Espírito Santo. Paulo lhe fez aquela pergunta: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles tinham toda a mecânica bem colocada, porque Apolo lhe estava instruindo e podiam provar pela Bíblia que Cristo, a mecânica em verdade era o Cristo, porém ainda não tinha dinâmica. Vê você? A dinâmica é algo sobrenatural, e assim você tem potencialmente o penhor, ou seja, tem entrado no tempo de espera. Porém, quando recebe a dinâmica, você é vivificado do mortal ao imortal. E isto faz com que o corpo completo se sujeite à palavra. O fará portar-se diferente. Você atuará e viverá diferente. E o fará completamente diferente, porque o sobrenatural, estando em nós, faz de nós pessoas, cidadãos do reino de Deus. Atuar diferente, falar diferente, agir diferente, proceder diferente, vestir-se diferente. Não porque somos os melhores, mas somos diferentes porque o Espírito Santo ele faz a diferença. Agora veja vocês, haverão sidos vivificados. Vós que em um tempo estavas mortos em delitos e pecados, em trevas, ele agora vos tem vivificado. Por quê? Com seu Espírito, o qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo, primeiro dia da semana de ressurreição. E se este Espírito mora em seu corpo mortal, observe, então, ele também o vivificará, ou seja, o trará à vida e o fará estar sujeito à palavra. Agora, como pode você reclamar ter o Espírito Santo e ao mesmo tempo apartar-se da palavra? Não pode, é impossível. Quando nós temos de fato o Espírito Santo, nunca vamos nos apartar da palavra. Pelo contrário, vamos viver na palavra, através da palavra. É que você tem sido vivificado por alguma outra coisa. Porque isto, na verdade, vivificará seu corpo mortal em direção à palavra de Deus, seguro. Quando você recebe o Espírito Santo, você está constantemente na palavra, vivendo a palavra, atuando na palavra. Você não pode correr sem isto, porque está só lançando faísca. E por fim, a máquina parará. Se você não crê em toda a palavra, então tem uma parte de gasolina e outra parte de água. E o carro assim não se move. Tem que tomar gasolina 100%, toda a palavra. Se não é assim, então o tiro lhe sairá. Então o tiro lhe sairá pela culatra e não terá nada de poder. Eu creio nisto, porém não creio nisto aqui. Você tem que crer em toda a palavra. Esse carro não está movendo quando você crê somente em parte da palavra. Nós temos a necessidade, se queremos estar sendo vivificado pelo Espírito Santo, estar sendo vivificado pela palavra, através do Espírito Santo, caminhando na palavra e recebendo toda a palavra. Mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com isto,
Toda palavra é a verdade. Amém. Isto é uma verdade incontestável. Agora, note isto com cuidado enquanto estamos terminando. É como uma sementinha na terra. Potencialmente, você já está ressuscitado. Você tem ressuscitado quando recebe o Espírito Santo em você. Neste momento, você é ressuscitado. Seu corpo, neste instante, é potencialmente ressuscitado. Vejamos a sementinha semeada na terra. Tem que beber da fonte de Deus. As águas caem. Enquanto bebe, vai crescendo para ele, chegando e se assemelhar mais e mais com a semente que entrou na terra. A igreja tem se desenrolado da mesma maneira por meio da justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, a igreja noiva. É necessário esses três processos, essas três etapas da graça, para que possamos estar em posição para o nosso crescimento espiritual. Você tem que passar pelos processos de justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. E agora está na etapa da florescência, mostrando-se nesta grande união de igreja. O indivíduo vem pelo mesmo processo. Tudo o que conhecemos marcha pela mesma escala de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então note que a gente vai crescendo na plenitude da ressurreição, guiado pelo Espírito Santo, da mesma maneira como o sol vai atraindo e a plantinha que está bebendo da fonte de Deus, ela somente pode beber de uma só fonte. Molhe-a você alguma vez com azeite e a matará, correto? Molhe alguma vez com água suja e contaminada e verá como lhe estorvará o crescimento e até lhe roubará o fruto. Correto, porém, molhe você com água da chuva, a chuva de Deus, a qual vem diretamente do alto e que não contém nenhuma química feita pelo homem, então verá como crescerá essa plantinha. Não há outra coisa melhor para o crescimento do que a água da chuva. Se a molha com água que contém cloro, como a que tratam de melhorar para nós, de repente notará que haverá matado a planta. Esse é o problema de hoje. Tem tratado de dar-lhe água da fonte denominacional. Eles têm negado o crescimento. E permita-me. Por que muitos são crentes atrofiados, doentes, e muitos estão até mortos espiritual, porque estão tomando de águas denominacionais, ao invés de tomar da chuva de ensinamentos de Deus. Porque há uma chuva de ensinamento da palavra verdadeira revelada pelo Espírito Santo, e somente através desta chuva de ensinamento da palavra de Deus é capaz de fazer com que cada cristã cresça saudável, robustecido na fé, robustecido no amor. E quando um cristão é fortificado no poder do Espírito Santo através da água da palavra, nada lhe causa dano, porque ele não é uma plantinha de estufa. Ele não é uma planta que foi alimentada com esses ensinamentos de denominações organizados, mas foi alimentados com a água da palavra. Foi regado com esta água da palavra e foi vivificado pelo Espírito Santo.
Notemos, pois, se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você, então você potencialmente tem vida. Vida eterna. Você é guiado pelo Espírito que vivifica a palavra a você, para que a possa crer. E a plantinha segue para cima enquanto cresce. Glória a Deus. Note bem, ali no dia de Pentecostes, seus corpos foram vivificados a uma nova vida. Observemos esses grupos de covardes. Estou lhes detendo por muito tempo. Apenas estou entrando em calor, estou me sentindo bem. Notem bem, eles eram covardes, mas tinha a mecânica. E estavam todo atemorizados, dando voltas no aposento e dizendo: eu tenho medo de sair ali e proclamar isto, porque ali estão os grandes bispos e todos os demais. Não, eu tenho medo. Eles estavam com medo. E ali estão os sacerdotes. Eu tenho medo de dizer que tenho crido nele, não o posso fazer. Mas de repente desceu a dinâmica em Atos 2 sobre os irmãos apóstolos, e que fez? Não somente lhe encheu do espírito interior, mas também vivificou sua mecânica. Seus corpos foram vivificados e já não foram mais covardes. Saíram diretamente a encarar as pessoas. Sim, Senhor, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, disseram quando antes que descesse a dinâmica, eram só mecânica. Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto e ouvi minhas palavras, porque estes não estão bêbados, não estão embriagados como vós pensais, sendo eu um deles. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, lhe vou mostrar o que é a escritura, isto é o que foi dito, e como eu tenho dito muitas vezes, se isto não é aquilo, então deixe-me com isto, e até que aquilo chegue. Isto é a palavra de Deus, que foi dito pelo profeta Joel. E será que nos últimos dias disse Deus que derramarei meu espírito sobre toda a carne? O que sucedeu foi que a dinâmica entrou na mecânica. Já não tinham medo, já não eram mais covardes, porque a dinâmica já tinha descido sobre eles, e eles foram incendiados com o poder do Espírito Santo. E há entre vocês, acho que tem medo de que alguma mulher ri de você porque tem cabelo longo e porque deixou de usar pintura no rosto. E há entre vocês homens que têm medo de que sua organização lhe expulse, se batizam sua congregação no batismo escriturístico. Se você tem medo, você é um covarde. Mas se você é um filho de Deus, batizado com o Espírito Santo, você não será mais um covarde. Automaticamente você tomará a palavra de Deus em seu coração e será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, até que receba o Espírito Santo e seja cheio da dinâmica de Deus, mediante um genuíno arrependimento e obediência completa à palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A dinâmica ali os mudou, os vivificou e os fez diferente. Eles foram uma gente mudada dali em diante, foram vivificados da vida velha, quando eram covardes, até chegar a ser como o leão da tribo de Judá. Eles, sem titubear, encararam o martírio, sendo cravados na cruz, crucificados com a cabeça para baixo, queimados e lançados nas covas dos leões. Já não eram covardes. A morte não tinha vitória sobre eles de modo algum, porque a dinâmica estava na mecânica. Sim, Senhor, lhes vivificou seus corpos mortais. Isto é maravilhoso, quando um homem, um cristão, uma mulher cristã é cheio do Espírito Santo, não tem nada a temer, não teme nenhum denominação, nenhum credo, não tem temor do inferno, porque
porque não são mais covardes, foram cheios do Espírito Santo, então você não tem nada a temer. Porque um cristão, ele não tem medo do inferno, não teme a morte, porque está encorajado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra com clareza que aquele que teme não é perfeito em caridade. Ele não é perfeito em amor. Se nós estamos com medo disso e daquilo, então isso mostra que ainda não temos um verdadeiro amor perfeito. Porque o verdadeiro amor lança fora o temor do mal, o medo, na verdade. Agora escute bem aqui, temos outra prova. Foram vivificados de tal maneira que foram levantados a lugares celestiais. Seus corpos mortais foram vivificados de tal maneira que seu idioma foi mudado. Vivificou até sua linguagem. Assim nos diz a Bíblia, havendo sido vivificados seus corpos, seu idioma também foi vivificado, vivificadas, e assim foram vivificados completamente. Faziam esforços por falar e não podiam fazê-lo em nenhum dos idiomas humanos. Estavam vivificados a tal ponto, na presença de Deus, que até falaram em novas línguas, falaram em um idioma celestial. Que poder vivificador! Eles falaram num dialeto perfeito, que todos que estavam ali reunidos, cada um ali, várias nações, ouviam falar na sua própria língua, que era o nascido. Porque o Espírito Santo, o poder vivificador, estava governando cada um daqueles apóstolos. Se o Espírito que levantou a Jesus Cristo dentre os mortos mora em você, aleluia, também vivificará seu corpo mortal. Lhe fará fazer coisas que eu não fazia antes. Eles estavam cheios do poder vivificador. Seu corpo já não está sujeito ao pecado, nem aos meus desejos. Chega algum amigo e diz, vem aqui fora, vamos-nos. Você lhe responde, cale-te a boca. Replica, nós temos a maior. Você responde, cala-te a boca. É que você é uma águia. Se tem dado conta a você, em alguma ocasião, de quão independente caminha a águia, ela não salta como corvo de um cadáver apodrecido, não, a outro, atirado por todos os lados. Não, Senhor, ela caminha com aquele orgulho no bom sentido. Cala-te a boca. Olhe que aqui há muitos que é bom para comer. Não, isso não é para mim. Meus desejos têm sido mudados. Meu apetite é muito diferente. O homem não viverá somente pela carniça do mundo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma verdadeira águia vivificada vive sempre assim, da palavra de Deus. O homem não viverá somente de sistemas de organizações, porque sistemas de denominações, de organizações, credos e dogmas é morte. Mas a palavra de Deus nos dá vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Este poder dinâmico de Deus, levantou a Cristo do sepulcro e agora vive em vocês, em nós, e tem vivificado seus corpos mortais em direção à sua presença. Você o reconhece e já não é uma ave de carniça como o corvo. Vocês são águias. Já não desejam as coisas do mundo porque são filhos e filhas de Deus. Estão fazendo festa ao redor da fonte, a qual o mundo não conhece nada.
estão comendo do maná escondido, do qual o mundo nem sequer sabe que existe, porquanto você é uma águia e tem sido vivificado a tal altura onde isto pode ser alcançado. Glória a Deus, você não pode alcançá-la daqui de baixo, tem que subir aqui em cima e tem que ser vivificado para poder ser levantado até aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito lhe vivificou, sua comunhão com Deus, de tal maneira que foram tão vivificados em sua presença que quando uma pessoa havia morrido e sua alma havia partido, eles podiam chamá-la à vida de novo. Aleluia! Agora sim, estou me sentindo religioso. Foram vivificados, sua ressurreição não foi para ele somente, foi para os que o quisessem, que cresce nele. Foi para esta semente predestinada que estavam ali esperando a vivificação. Impuseram suas mãos sobre os enfermos e curaram, oraram e viram visões no Espírito, chamaram aos mortos de novo à vida, vivificou seus corpos mortais. E se isto vem a você, se isto é assim, você pode dizer que assim é. Mas se em verdade é assim, estes sinais seguirão ao crente verdadeiro e genuíno, vivificará seu corpo mortal. Sim, lhe vivificará. E você terá vida eterna. Notemos, vivificados para a presença de Deus. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus o que levantou a Jesus do sepulcro. E o Espírito de Deus, eu lhes dou vida eterna, qual vem da palavra grega, zoe. Seja você o deseja buscar, isto faz com que você se mova através de você, vivificando mesmo suas mentes pelo Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus, e tenham a todos um bom dia, em nome do Senhor. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.